Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 291 e minguando até 999 dias, 28 de setembro de 2024. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só, eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um na boa fama de conhecer o Cristo. As duas testemunhas, parte 3. Essas duas testemunhas dividiu em 4 tempos e cada tempo ele vai representar uma ideologia. Vamos compreender dessa forma, certo? Então, vamos dar continuidade nesse contexto, ok? Eu parei tendo dito sobre, para a gente dar continuação, eu parei tendo dito sobre dos tempos, né, dos corpos que dividem o espaço de corpo, o tempo que se divide em espaço de corpo, o tempo de nascer e o tempo de morrer. Então, vamos compreender e vamos para mais essa parte desse blog diário e mais específico a terceira parte desse título, as duas testemunhas, e vamos para o contexto. Cada corpo em específico pode gerar um portal. Este portal pode se aplicar em corpos comuns, aplicando o tempo de nascer e o tempo de morrer. E esta morte, ela pode vir por atos consequentes ou ele pode vir de uma forma natural de compreender os tempos que estejam dentro do tempo. Sendo que os tempos que estejam dentro do tempo vai aplicar o espaço de corpo de cada corpo em específico, representando um portal para a vida e para a morte, sendo este um ciclo natural. E de outra forma, ele pode fazer uma volta ao contrário. E quando este ato for consciente e sendo da morte para a vida, e colocando esta vida em segundo plano para representar um portal maior, sendo este o próprio Cristo. E com este ideal, os acusadores tomam por ideal de vossas próprias desgraças, se afogando com as vossas próprias lágrimas e com as vossas próprias dores, pois as consciência destes estarão habitado no tempo maior, e sendo este tempo da formação de todos os corpos, de Cristo, e consequentemente para a glória de Deus. E de forma que as vossas glórias não serão a glória de Deus, e sim a glória de vossas próprias imaginação. E como muito mata, roubo, para se sentir melhor com a lágrima de vossas próprias desgraças. Muito explicativo esse título, mas o interessante que vocês devem saber. Os atos conscientes, eles sempre vai habitar na morte. Ele vai habitar no Cristo, na consciência dessa morte. Essa morte desse poder, por exemplo, nessas condições, porque o Cristo ele pode representar várias coisas. Em determinada situação, ele representa muitas coisas para os corpos. Ele é muito flexionado para tudo. Aí você entende. Os corpos, ele sempre vai habitar no Cristo, na morte desse poder.
certo? E vai fazer uma volta ao contrário. Enquanto o corpo comum, por exemplo, vai querer viver a sua vida, absorvendo todas as crises, eles estão habitados aqui na morte, fazendo uma volta, conscientizando sobre a vida que está sobre este corpo, conscientizando, nem é viver ela, tendo uma consciência dela. Quando ele tem uma consciência desse corpo, desse espaço, dessa vida, então automaticamente ele está sendo gloriado com Cristo. Aí eles não vai voltar para casa, não vai. O que eles vão fazer? Trabalho social, não vai voltar para casa. Todo mundo confuso, todo mundo vivendo os seus problemas, vivendo as suas desgraças e trazendo isso com verdade. Não volta, não volta. Enquanto estiver crise aí, eles não vão voltar. Então, eles fazem o movimento contrário, colocando a vida em segundo plano e a morte em primeiro plano, para que o corpo dele fique gloriado em Cristo. Então, o corpo dele fica gloriado em Cristo, certo? E as pessoas vão estar aqui, vivendo tudo de, né? Ah, será que é? Será que não é? Né? Fica naquela confusão toda, né, na vida dela, traz problema para todo mundo e vocês sabem, tá tudo aí na sociedade, ok? Então, entendemos dessa forma e que os corpos, o espaço de corpo, eles representam portais, eles estão inseridos no tempo para a formação de Cristo, certo? Outra situação que eu quero que vocês entendam, por exemplo, né? Cada, cada corpo desse representa um portal, cada corpo desse representa um tempo para eles, representa um tempo, né? Muitos desses corpos, eles estão habitados no mesmo tempo. Por exemplo, aqui, por mais que nós estamos vivendo aqui 3 milênios, depois de Cristo nós vamos viver 3 milênios, né? Nós já viveu dois, vamos viver mais um. Por mais que todos esses que vêm aqui depois vai representar um tempo só, todos esses. Então vai representar um tempo. O que, que seria um tempo? Uma noite, um milênio. Um milênio, ele vai representar um milênio, né? E de uma certa forma, Deus formou o Cristo em 7 milênios. Deus da criação dele, contando tudo, dá 7 milênios. Mas aí existe, né, esses 3 milênios separados, né, para a criação e mais 3 milênios para depois. Vamos supor, aí você quer entender isso de outra forma? Vamos supor que Deus chegou até aqui e parou, né? Chegou até no 6º milênio e parou. Aí tudo formou para a conscientização dentro do Cristo. Hoje nós habita dentro do Cristo, né? Existe uma ideologia que a formação de Cristo começaria aqui, a criação para cá, aqui começaria a formação de Cristo. Mas o tempo de Deus, ele é 7 milênios, ele é 7 milênios. Tudo aponta que o 7 milênios. Existe 3 milênios diferenciados entre a criação, o princípio da criação e o fim da formação de Cristo, né? E esses 3 tempos, por exemplo, que você quiser, se você quiser entender isso de outra forma, vamos ver, palavra, vida e corpo. Aqui um tempo só. Em determinada situação, ele vai representar 3 milênios. Mas por que nós contamos um tempo? Porque ele vai representar um homem em pé. Aí nós contamos um tempo e 3 milênios. Aqui no fim, aqui, né, daqui para cá, nós vamos ter mais 3 milênios para um homem em pé. Então nós estamos contando 3 milênios para um homem em pé, né? De uma certa forma, ou ele vai sobrar 3 milênios para a formação de Cristo, ou ele vai sobrar 3 milênios para a formação, para a criação de Deus, né? Representando 3 milênios ou representando um homem em pé, representando 3 milênios ou um homem em pé. E esse homem em pé, ele tem que valer 1 milênio, ele tem que valer 1 milênio, porque o homem, ele é único, ele tem um espaço único. Para tudo, temos uma forma de compreender cada coisa que está sendo dito, ok? Vamos para o próximo contexto. Os portais, podem se aplicar no Cristo como uma estrutura desta formação, e sendo representado pelas cabeças de príncipes.
e sendo cada príncipe um portal, e cada portal pode conter um abismo. Estes portais, eles mesmos vão se destruindo no tempo, e isto sim, por causa do tempo maior, e de forma que existem o mensageiro do portal, mas o mensageiro não poderá ser este portal, pois todos os portais estão habitados no tempo, representando um portal simples, de entendimento simples, e de forma que todas as portas que abrem, ela tem o seu tempo para fechar, ou para o bem ou para o mal, sendo cada um recebendo o seu juízo no tempo. Se você quiser compreender isso de outra forma, a gente podemos compreender que aqui na formação de Cristo o tempo maior é o próprio Cristo. Esse é o tempo, o Senhor dos tempos na formação de Cristo, né? Porque aqui ele se divide em portais. Aqui ele não se divide em portais, porque ele é o próprio poder de Deus, ele é a própria glória, ele é o próprio poder de Deus. Mas aqui ele se divide em portais. Aí, por que que esse mensageiro não pode ser o portal? Porque ele está habitado num espaço de corpo. Quando ele habita num espaço de corpo, ele está demonstrando que ele é um corpo simples, de entendimento simples. Ele não precisa de nada além da sua capacidade de viver em um corpo comum. Mesmo porque tudo aquilo que ele desejar, além da sua capacidade, vai voltar contra ele, porque ele não vai atingir, por exemplo, a glória de Deus. Nenhum corpo atinge a glória de Deus. Eles podem criar abismos sobre essa glória, mas atingir a glória de Deus, ninguém, nenhum corpo atinge. Nenhum corpo atinge, porque nós somos um corpo simples, de entendimento simples. Dentro do Cristo, esses príncipes, eles vão dividir em portais para marcar o tempo, para sinalizar o tempo, para deixar um sinal, né, de que ali tem uma referência dessa consciência de Cristo, tem uma referência desse portal principal, que aqui no Cristo ele é o próprio Cristo. Esse portal, o Senhor dos tempos, que é o próprio Cristo, ok? Aí vocês entendem dessa forma. Nenhum corpo simples, sendo ele mensageiro, ele não pode ser o tempo, ele é um espaço de corpo. Ele vem em determinada situação para cumprir a sua missão no corpo, certo? Hoje nós pode colocar João no lugar de Adão, certo? Adão vem no lugar de João, de Pedro. Vamos colocar o Pedro, que aquele é corpo. Os dois são corpos. Adão vem no lugar de Pedro e Pedro veio no lugar de Adão, certo? De uma certa forma, é tudo uma continuidade, certo? Naquele tempo que Emanuel estava habitado no corpo Adão, né? Digamos assim, Emanuel foi morto no corpo e gerou o anticristo e veio Jesus. Aí Pedro se salvou, certo? De uma certa forma. Então eles ficam fazendo essa mediação de sexto para oitavo milênio, fazendo essa mediação. De uma certa forma, o Pedro está aqui nessa postura hoje, nessa postura, né? Quando se trata do tempo, ele veio para cá. Quando se trata do tempo, aí quando mas quando se trata de consciência espiritual, aqui, por exemplo, aí vem o Adão, porque o Adão, o próprio mentor de Adão, ele é o próprio Deus. Tá vendo aqui? Aqui eu coloquei espírito, mas aqui está aqui Deus aqui também. Nessas posturas aqui, Deus está aqui para dar consciência para o Adão aqui. Porque hoje eles estão vindo, Pedro, Pedro está vindo no lugar de Adão, mas Adão veio no lugar de Pedro. Vocês compreendem isso? Para formar a glória de um corpo comum. Vocês compreendem que não tem como um corpo emocional ser gloriado, tomar a glória de Deus.
porque a ideia sempre desses conteúdos é passar uma mensagem limpa, para que vocês não se importem com os outros corpos, porque vocês foi criado na glória de Deus. Independente, Deus não vai dar glória a corpo emocional, porque todos eles são imaginários, eles têm a sua vida própria. Então Deus faz todas essas formalidades aqui, Deus faz tudo isso aqui para que vocês compreendam que Ele é o Senhor do Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos tempos. Ele é único para todos nós. Se nós ficar aí dando poder a corpo emocional, nós vamos perder todos os nossos relacionamentos com Deus, certo? Porque Deus, ele é único em todo sentido. Aí vocês compreendam dessas formas, para que seus corpos não entrem em crise por causa de corpo emocional. Aprendam isso de todas as formas, pois isso é importante. Esse contexto está ficando perfeito, acompanhe tudo e deixe de ser essa vítima social, ok? Vamos para o próximo contexto. E agora sim, vamos falar das duas testemunhas da criação de Deus. As duas testemunhas é Adão e Eva. Esses dois são os primeiros de sua criação, a cabeça da formação de Cristo. E sendo mais específico, Deus é Adão, Deus é Eva e a sua postura política é Adão à direita do Cristo e Eva à esquerda deste Cristo. E sendo assim, podemos conhecer que estes três habitam em um tempo só e representando um só portal, e para o bem e para o mal. Quando eu digo para o bem e para o mal, como eu estava tendo dito, essa estrutura, né, da criação de Deus, que aqui Deus, quando ele começou a criar o corpo, ele criou do lado direito dele, Adão, o Éden está aqui, certo? O Éden está aqui no corpo, então Adão no lado da direita e Eva no lado esquerdo, certo? Automaticamente, quando Eva está aqui, ele dá a vida para este corpo emocional, mas o corpo emocional ele tem por obrigação estar nessa postura aqui, no terceiro. Porque aqui essa menção, tudo era espiritual na glória de Deus, porque ele dava uma referência para o relacionamento social. Então, automaticamente, todos os corpos que vinham dentro da criação, ele ficava em terceiro plano. Todos os corpos foram criados em terceiro plano, terceiro plano, porque essa glória é espiritual, porque esse espírito, essa palavra é espiritual da mesma forma. Eles habitavam nesse meio aqui. Mas aí é dessa forma que a gente compreenda. O Éden aqui no meio, no lado esquerdo Adão, no lado direito Adão e no lado esquerdo a Eva. Então, esta seria uma criação. E ela dá uma referência aqui, como eu tenho dito, né? Eu sempre, quando eu falo do princípio da criação, eu já venho logo na cabeça do Cristo. A cabeça do Cristo representa isso aqui, certo? Representa isso aqui. Uma determinada situação, ele pode fazer um movimento para fora ou ele pode fazer um movimento para cá. Tá vendo? Ele pode fazer um movimento. Esse Cristo aqui fica no meio desses dois e desses dois. Ele faz um movimento até a terceira casa e de lá para cá ele faz um movimento até a terceira casa. Assim, dessa forma. Existe no princípio, eu fazia eu fazia blog diário explicando que aqui formaria o anticristo. E é daqui, quando eu riscava daqui para cá, o anticristo. Aqui, antes daqui do Cristo, formava o anticristo, e daqui formava o Cristo. Por exemplo, assim, para explicar isso mesmo. Eu fazia um traço assim, assim, e fazia assim, antes do Cristo e depois do Cristo. Antes do Cristo, ele formava o anticristo. Depois do Cristo, ele formava o Cristo, certo? Formava o Cristo, espírito e fora. Porque automaticamente, o corpo que estava aqui depois do Cristo, esse corpo e espírito, ele se voltava para essa mesma postura. Voltava assim. Se vocês acompanhar o raciocínio, sempre eu vou dizer isso para que vocês compreendam. Do lado do corpo sempre tem um espírito.
porque esse espírito, ele que sofre, ele que dá ação para o corpo, ele que dá ação. Se ele estiver do lado direito, ele vai representar a vida, se ele estiver do lado esquerdo, ele vai representar a consciência de um corpo comum caindo por relacionamento social. Sempre é assim, tem um corpo, pense que é um espírito antes e um espírito depois. E aqui nessa postura aqui, por exemplo, antes do Cristo nós temos o Espírito de Deus. Nós temos aqui, nessa mesma linha, nós temos o Espírito de Paulo, para dar uma referência para um corpo comum, e temos aqui o Espírito de João, para formar muitas das vezes a palavra da vida para esse corpo aqui, para ele ser gloriado com Cristo, para formar a palavra da vida para o Pedro e ser gloriado com Cristo. Aí vocês compreendem, tá tudo. Aí se nós quiser dar continuação, nós pega João como o anticristo, né? Para que ele quando dá a continuação, ele forma espírito e ele vai dar, de uma certa forma, ele vai representar essa estrutura depois de Cristo, né? Do lado para dar continuação, né? De uma certa forma, vocês acompanham tudo que está sendo dito, do jeito que eu estou falando, se vocês acompanhar o raciocínio tudo, fica tudo perfeito, não vai ter dúvida de nada, tudo bem dito, tudo bem ilustrado, né? Esses gráficos ficou muito bom, perfeito para ser compreendido de todas as formas, de forma que vocês entendam que não é ideia se aplicar a corpo emocional. Hora nenhuma, vocês têm que entender que corpo emocional não dá referência, corpo emocional nenhum pode ser um exemplo para outro corpo. Compreenda isso até então. Peço a vocês que se inscrevam nesse canal e sinalizem esse vídeo, não percam nada, para que vocês possam deixar de ser essa vítima social, ok? Acompanhe tudo, eu sempre deixo na descrição um blog anterior para vocês acompanhar as expressões, para que vocês possam evoluir dentro desse blog diário e para que a gente deixe de ser essa vítima social. Vou fazer a quarta parte, peço a vocês que acompanhem tudo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.